Boa tarde, vou fazer a apresentação agora sobre um projeto desenvolvido no Copel Slim, que é um simulador para fazer diversas aplicações dentro da robótica. Essa aplicação que a gente fez hoje é a respeito de um robô separador de objetos. Então a gente pode estar reparando aqui, através da simulação, ele basicamente separa os cubos que vêm na esteira através das cores. Então a gente tem 3 cores: vermelha, verde e azul, e os cubos eles vêm em ordem aleatória de cor, e o nosso mecanismo ele separa em cada uma das lixeiras por cor. Bom, basicamente esse projeto ele é composto por alguns materiais que a gente adiciona, dentro do Copel Slim. Essa esteira ela já está presente dentro do software, que é essa esteira aqui, e a gente só modifica ela para ficar desse formato. Este robô também está presente, ele é este daqui, é um KUKA R820 com 7 juntas, e a gente também tem um sensor de presença, ele que detecta o nosso dispositivo. Bom, nesse robô a gente também alocou um guincho aqui, só para dar uma sensação de você conseguir pegar esse cubo, mas na verdade é tudo através dos códigos. É o código que pega este cubo e leva através da lixeira. Bom, agora quando a gente fala sobre as lixeiras, elas não são do próprio Copel, é um material criado por um youtuber que ensina fazendo o mesmo tutorial desse mecanismo. Bom, basicamente esse mecanismo é composto por 3 scripts, 3 formas de trabalho, que é a criação das caixas. Então ela cria as caixas para mover pela esteira. A gente também tem o script do sensor, que é um script que basicamente ele vai detectar o objeto. Quando detecta esse objeto, ele para a esteira e também ele envia essa informação para o robô, envia também a informação de cor do cubo, qual é a cor do cubo, para o robô ir pegar. E a gente tem um script principal, que é basicamente o script responsável por fazer o robô ir na direção do cubo e ele fazer essa movimentação e decidir qual que é a maneira correta dele executar. Bom, primeiro, a gente tem o primeiro script, que é a criação de box. Todo esse código ele é escrito em Lua, que é uma linguagem, quase um C, basicamente, mas é uma linguagem própria do Copel. A gente pode ver aqui, a gente define algumas variáveis, e essa daqui é a variável da esteira. Então a gente pega essa primeira junta através dessa variável, esta junta aqui é onde que o cubo nasce, e a gente também pega as informações da esteira por esta variável. A gente também cria algumas outras variáveis para poder modificar a velocidade da esteira, também modifica o tempo que cria os cubos. Tudo é feito de maneira antecipadamente o que a gente já cria. Agora a gente tem uma parte do script que vai ler o sinal enviado do sensor. Então, dentro do outro script, quando ele já receber essa informação do sensor, ele já vai parar a esteira. E também vai criar um cubo. Se tiver um cubo criado, ele já vai parar a esteira também. Então, se tiver um cubo já criado, ele só cria a partir do momento em que a esteira, o sensor estiver livre. Bom, a gente também tem essas confirmações, essas definições de vetores, que são basicamente para a gente definir qual as cores dos vetores, como que vai ser esse formato do cubo também. Bom, a gente aqui tem a função que cria esse cubo. Então a gente entra com as informações
do nosso robô e a partir do nosso cubo, né, com essa função, e ele cria o cubo pra gente dentro daquele local, né, que é o ponto em específico. A gente dá algumas propriedades para ele, que é a propriedade dele ser mensurável, detectável e ele colidir. Essas características são importantes para ele não cair direto, né? Então ele tem uma física e ele ser detectado pelo sensor. Bom, então essas daqui são algumas funções basicamente desenvolvidas para poder resetar o computador, para fazer essa questão do script mesmo, e no fim ele ainda espera 30 segundos para evitar algum erro, né? Às vezes no código de criar um cubo ao mesmo tempo, então ele espera esses 30 segundos. Bom, seguindo agora, a gente tem parte do sensor. Então a gente tem um sensor de proximidade aqui, ele vai detectar qualquer objeto que tiver como característica detectável dentro do Coppelia, e aí a partir disso a gente tem esse script. Bom, esse script ele vai receber o sensor de proximidade, também recebe as informações da esteira. Todas as formas de script que você for definir, você precisa estar utilizando essa função, que é o SynObjectHandle, e colocar, né, o caminho absoluto do seu dispositivo. A gente também recebe aqui, através dessa função, sinais, que é a detecção de boxing. Então esse daqui na verdade não recebe, ele define, tá, uma box, ele cria esse sinal para o detect box e a cor do bloco da caixa, né? Então se a caixa for detectada ou não e a cor dela. Bom, esse script ele é mais simples, mas basicamente ele cria aqui algumas variáveis que, através dessa função, que é a função de ler o proximidade sensor, tanto que a gente coloca até esta variável, basicamente através dessa variável aqui, ele vai retornar, né, essa função, ela vai retornar para a gente o resultado, a distância, o ponto detectado, e a partir dessas informações a gente consegue estar enviando algumas informações lá para aquele script inicial, né, que é o detect box, e também a gente consegue, né, enviar a cor da caixa. Então aqui, por exemplo, se o RGB for data 1, significa que ele vai enviar uma cor 1. Isso daqui vai ser utilizado por um outro script, que é o script principal, para ele definir em qual lixeira que ele vai colocar. Bom, então ele faz isso através de um if e manda todas essas informações. E também faz uma funçãozinha ali para poder parar na esteira, definindo a velocidade dela. A gente pode ver 0 aqui quando for detectado. Quando parar de ser detectado, ele volta para a velocidade normal. E retorna, né, 0 sinais para voltar para o script. Ok? Seguindo agora, a gente tem o último script, que também é o mais trabalhoso em cima dele. E esse script, ele basicamente é todo construído dentro do nosso robô. Esse robô aqui é um Kuka de 7 juntas, então ele tem essas juntas que você pode ver aqui, que é o que dá o movimento para o robô. Então a partir de a gente move algumas angulações dentro dele, ele vai fazer um movimento. Pode fazer um movimento dessa perna, que vai definir qual é a variação em relação àquela movimentação. Essa daqui, ó, por exemplo, ela vai abaixar o robô dessa maneira e essas juntas vão fazer os movimentos. Dentro do Coppelia a gente tem dois tipos de movimentos, que é kinematics inverse, que basicamente a gente define um ponto, que por exemplo pode ser o cubo, e através de algumas configurações dentro do próprio Coppelia, ele vai configurar essas juntas, né, quais as posições que ela tem que fazer para chegar naquele objeto. A gente tem as kinematics diretas. Basicamente, é uma outra forma de se trabalhar, que a gente define as angulações das juntas para poder chegar naquele determinado objeto. Então a gente vai manualmente, olha quais são as angulações para chegar naquele determinado ponto. Nesse script eu adaptei a forma direta, porque a forma inversa, ela além de estava dando alguns movimentos que são bem irregulares,
Algumas funções, elas são, o Coppelia, quando você atualiza, tem atualizações, muda muitas funções. Então eu achei um pouco mais complexo. Você está fazendo trabalhar de modo inverso. Então eu achei de uma maneira mais, até para ficar mais dinâmico, trabalhar de uma forma direta. O grande desafio é justamente, se trabalhar de uma forma direta, é você estar conseguindo esta angulação, se conseguir as informações das juntas em cada posição. Mas quando você consegue, se torna uma tarefa simples você fazer o script dela. Bom, então aqui a gente tem um script. Quando a gente está trabalhando com o script de angulação, a gente precisa basicamente converter todos os graus, né, para radianos. Então a gente vai conseguir as informações em graus quando a gente estiver manipulando o robô para poder descobrir. A gente precisa criar uma funçãozinha, ou pelo menos alguma forma ali de conseguir configurar. Aqui a gente define alguns parâmetros do robô, qual que são a velocidade que ele vai pegar, e a gente cria uma função aqui, que é basicamente uma função que já existe, né, que é o multi-config, só que é uma funçãozinha diferente, onde a gente entra com o vetor das juntas. Aqui a gente tem as 7 juntas do robô, então é um vetorzinho de 7, onde cada um vai ter as juntas, e aí a partir disso a gente consegue configurar. A gente pode ver aqui que é só uma função. A gente também tem o attach point. O attach point nada mais é do que um objeto que ele está presente aqui na garra, só para a gente ter uma noção da onde que o cubo vai grudar. Então o cubo ele gruda na verdade nesse attach point, que é só um pontozinho que a gente adiciona ali, mas a gente colocou bem na pontinha da garra para dar uma sensação de que ele pega, é a garra que pega esse cubo, mas na verdade não, é uma função onde esse ponto o cubo gruda nele, né? Então aqui a gente tem a gente converte alguns parâmetros para radiano, da velocidade, e aqui a gente anotou, né, a posição de cada coisa. A gente tem a posição de espera, então aqui você pode ver que a primeira junta ela fica em menos 45 e vai mudar para 80, então basicamente ela só vai fazer um movimento de ficar esperando o robô. Depois a gente vai ter uma posição de pegar, onde que ele pega no cubo, e aí vai ser as posições, né, de onde que ele vai se mover para chegar na lixeira vermelha, lixeira verde ou a lixeira amarela. Amarela não, perdão. Lixeira verde, lixeira vermelha, lixeira azul. Aqui é só a gente está setando o sinal para confirmar que ele chega sem sinal, porque em algumas outras aplicações estava tendo um probleminha, então eu garanti que comece sem o sinal. Bom, então a primeira coisa que a gente faz é colocar o robô sempre para ir para o estado de espera, então para ir para aquela posição, através de uma variável. A gente define essa variável como o estado atual e ele vai para essa posição e através disso. Então a gente tem algumas outras variáveis aqui, né, para indicar qual é a cor do objeto, e só para reforçar, só para ter uma maneira de armazenar aquelas informações que a gente recebe lá do sensor. Então aqui a gente tem basicamente um if, que vai ser basicamente isso. Se o estado atual é ir para a posição de espera, ele vai mover para a posição de espera. Se não, se for aguardando o cubo, ele vai mover para poder pegar, assim que receber o sinal, pegar o cubo. Se não, se o estado atual for ir para a posição de pegar, aí de fato ele pega o cubo. Se o estado atual for pegar o cubo, ele vai pegar. E se o estado atual for ir para a lixeira, ele vai ir para a lixeira e vai definir, né? Se a cor for 1, né, que é um padrão, ele vai mover para a lixeira vermelha. Se a cor for 2, né, que a gente recebe lá do sensor de proximidade, ele vai mover para a lixeira verde ou a lixeira azul, se for a cor 3. Então ele vai mover a configuração e vai soltar o cubo. Então através daquele pontinho que eu expliquei para vocês, ele solta esse cubo. Logo depois ele espera algum tempo e depois ele reseta toda essa configuração para ir pegando cada vez mais. Então a gente pode ver aqui, ó, ele vai para a posição de espera, né, como está lá no nosso script, e aí ele vai, e assim que o cubo chegar, a esteira vai parar e ele vai para a posição de pegar.
pegou, aí é feito um outro cubo, e aí ele também já coloca lá e vai para a posição de espera. Então a gente pode acelerar aqui, pode ver, tá? Já rodei essa simulação com 20 cubos. Só vai ficando mais lento, né? Cada vez mais cubos, porque querendo ou não, o COPL é um software bem que utiliza muito, né, do computador. Mas basicamente é isso o meu projeto. Ele é baseado, né, no tutorial do Robotic Ninja, um tutorial muito que explica muita coisa, dá para você uma noção básica, mas algumas funções mudaram, bastante forma de como se trabalhar. E também, se você quiser mudar alguma coisa, se quiser um sensor de proximidade, um sensor de detecção, você também pode adaptar. Mas se quiser ter uma ideia, é muito bom aquele tutorial para você poder ter uma noção de como iniciar. Bom, mas basicamente é isso. Muito obrigado por assistir até aqui.